Boa noite a todos, a todas que vão assistir essa live. Começando aqui então mais um projeto, as lives de Insights Sem Limites. E essa live, esses encontros, né, dos Insights Sem Limites é para trazer pessoas que vamos falar sobre vários temas durante esses meses que vão se seguir. Trazer um pouquinho dos meus trabalhos, mas especialmente trazer pessoas que possam trazer novos olhares sobre perspectivas de vários assuntos, seja na visão sistêmica e na abordagem integral. Então hoje, já estou vendo aqui que já tem algum dos nossos convidados chegando, o Leandro, e também aqui por enquanto só estou vendo o Leandro. Boa noite. Então vamos lá, vamos iniciar nossa live, chamar aqui os nossos convidados de hoje. Espera um pouquinho, chamando aqui. Opa! O Leandro e a Juliana. Oi, Rô! Oi! Oi, Leandro, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a gente vai falar aqui hoje, né? Iniciando, era para ter iniciado ontem as lives dos Insights Sem Limites, mas eu falo que tá tudo certo, né, Ju? A gente falar um pouquinho, conheço a Juliana aí desse olhar sistêmico, né? Estive em Atibaia, foi 2018, acho, né, Ju? Não lembro. 2017, Rô, se eu não me engano, foi 2017. Pronto, 2017, de lá para cá, a gente vai nutrindo essa amizade, esse carinho, esse respeito Verdade. mútuo. E aí, né, a gente acompanhando tudo isso e acompanhando também aí a jornada de vocês enquanto casal, enquanto pais. E eu falei ontem, poxa, ontem com aquela estabilidade, tudo aquilo que aconteceu, e depois eu vi que você anunciou que esse mês, né, começa já então o projeto de conscientização. E a gente já tinha falado bem antes, vamos fazer isso em setembro. Acho que já faz uns 2 meses que a gente falou dessa live. Que a gente está conversando sim, Rô. E aí começamos em outubro vem então o projeto de vocês, vem à luz. Eu falei, então tá tudo certo, as sincronicidades acontecem e tá tudo certo da forma que é. Então, para a gente começar, eu vou falar que a Juliana, ela é advogada, sócia fundadora do escritório Oliveira e Reis, professora de cursos preparatórios e idealizadora da Lei Giovana, que ela vai falar aqui com a gente. E o Leandro, produtor executivo de eventos, fez MBA em Marketing e Vendas, gestão de negócios. E ele caiu. E são pais da Giovana. Eu vou... aqui novamente. eu acho que deve ser por conta que a gente está no mesmo lugar, só que ele está em outro cômodo. Isso, mas eu acho que é a conexão, né? E eu já chamei ele de novo. Então perfeito. Que a gente vai... Qualquer coisa você me fala que eu subo aqui. Eu chamei ele de novo. Vamos Agora foi. Tudo bom, Leandro? É questão de conexão e tá tudo certo. A gente já se adaptou com isso, com quedas, nós voltamos e tá tudo certo. Boa. Então, eu acho que o finalzinho você não pegou, eu apresentei vocês como pais da Giovana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, Ju? Eu acho que a transformação e todo esse... Eu achei bem interessante a forma que vocês expressam e expressaram esse amor, né? Então eu queria deixar aqui um pouquinho com vocês. A gente não combinou nada, é o que vai for necessário, né? E eu acho que os insights eles surgem assim, né? Desse centro, dessa nossa criatividade e de espontaneidade. Deixar tudo muito redondinho, muito quadradinho, não é muito sistêmico. Então, eu deixo com você, Ju, para você se apresentar, para falar um pouquinho, para o Leandro, enfim. Sejam super bem-vindos e já agradeço o carinho e a atenção de vocês se disponibilizarem aqui.
Rô, gratidão, muito, muito, muito obrigada por convidar a gente. A gente fica muito honrado, o Leandro vai poder falar também. Mas é um prazer inenarrável. A gente já se conhece há um tempo, a gente já tem o olhar sistêmico e as coisas vão acontecendo de uma forma que nossos caminhos se cruzam novamente, Rô. Então, um grande presente estar aqui com você e com todos que estão participando. Hoje é um dia X, um dia D, para mim e para o Leandro, porque hoje faz 9 meses que a Giovana partiu. Então, realmente foi tudo, não é nada por acaso na nossa vida. Nem comigo, Então, né? Porque a gente faz esse convite. sim. E hoje faz 9 meses que a Giovana partiu. E também em outubro, no dia 15, a gente tem um movimento mundial que chama Onda de Luz, Wave of Light, que é em lembrança a todos os bebês que partiram. Não importa o estágio que você estava de gravidez, ou se foi logo após o parto, então tem a questão neonatal também, mas é uma homenagem que a gente faz para os nossos filhos. Então ele acontece no dia 15 de outubro. E por conta desse movimento, o ano passado, durante os últimos 4 anos, eu trabalhei na Câmara Municipal com a Roberta Barsotti e mexendo com leis. E esse ano que eu estou me dedicando ao escritório e tudo mais, teve a partida da Giovana, que foi algo que mexeu muito comigo e com o Leandro. E a gente busca ressignificar as partidas, as despedidas. E foi em março, simplesmente eu falei assim, por que não fazer algo para que a despedida da Giovana daqui da Terra não tenha sido em vão? E daí a gente começou a analisar os movimentos que já acontecem por grupo de mães, pais enlutados, e veio a ideia de fazer a Lei Giovana, que é criar uma semana de sensibilização à perda gestacional e neonatal aqui em Atibaia. Então, de modo que a gente consiga que todas as famílias tenham um acompanhamento psicológico, assistencial, que a equipe de saúde esteja preparada para lidar com essas famílias, evitar violências obstétricas, assim, trazer informação, falar sobre caixas de memórias, que são coisas que, quando você está numa situação de perda gestacional neonatal, você fica vulnerável. E se você não tem acesso à informação, você não sabe quais são os seus direitos. O que você pode fazer diante daquilo? Então, é uma forma de a gente contribuir para que outras pessoas possam passar com mais dignidade todo o processo de perda e o respectivo luto. Esse é um resuminho. Não sei se é o resumo, é o resumo. E esse é o sentido da lei e conseguimos com que aqui em Atibaia a gente faça esse ano uma semana que vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de outubro. Então tem movimentação com enfermeiras, com médicas, com psicólogas. Temos também uma pessoa que vai falar sobre a importância de você eternizar lembranças, roda de famílias enlutadas. Então, assim, é um primeiro movimento, mas principalmente reconhecer todos esses pais, essas mães, os avós, tios, irmãos, enfim, a família como um todo. E os amigos também, porque os amigos participam bastante. Muito. Sim, sim. E quando você vai falando assim, né? Você quer falar alguma coisa, Leandro? Só para trazer você aqui também. Eu achei tão bacana de trazer o pai, né? Quando a gente fala muito dessa perda gestacional neonatal, pouco se ouve falar desse trabalho também dos homens, né? E aí eu queria passar a palavra para você. Tudo bem? Boa tarde, quase noite. A gente não se conhece pessoalmente, mas a Ju já falou muito bem de você. Quando ela me convidou, eu fiquei bastante feliz aí, surpreso, porque realmente esse assunto ele não é muito levado na parte do homem, né? O homem é mais, se a mulher é esquecida nesse ponto, o homem é ainda mais. Então, eu fiquei bastante feliz e a Juliana, como está sempre à frente aí do projeto, ela me enche de orgulho com toda essa vontade, toda a dedicação de transformar essa nossa dor em aprendizado e coisas boas para as pessoas que passam por isso e não tem nem por onde
escorrer, né? Não tem para quem recorrer isso, porque realmente não é lembrado. Então, eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida e estou junto com a Ju aí, que ela é querida, todo mundo que a conhece sabe que ela é muito do bem e merece toda a melhor coisa do mundo. E referente à nossa situação, assim, que aconteceu com a Giovana, né, igual eu falei, eu procurei logo depois que aconteceu, alguns encontros de homens enlutados, que me ajudou bastante, inclusive. Participei de 2 encontros nível Brasil aí, com pessoas fazendo live, sempre tendo um gestor do projeto, e me ajudou bastante ter realmente o Acho homem que caiu a conexão. Uhum, caiu. Mas a gente tá ouvindo o áudio pelo seu. Oi, É, voltou. tá vazando, mesmo você em outro ambiente, Lê. Não, tá tudo certo. E Só basicamente é isso. entendi. Não, e eu acho bacana quando você traz, Leandro, e quando eu perguntei, né, falei pra Ju, falei, pergunta pra ele, porque eu acho que essa voz do masculino, né, quando a gente Uhum. fala dessa perda, e que é uma perda, né, física, material, mas tem, como eu disse, né, quando eu pensei no tema, eu falei, um amor que permanece, né, Sim. eles Sim. estão invisíveis aos olhos, mas eles permanecem no nosso coração. O quanto é pouco falado essa vulnerabilidade do homem e o quanto é importante. Porque se esse luto também não é trabalhado, se ele não é incluído da forma que vocês têm feito, com tanta amorosidade, eu acho que com tanto carinho, eu acho que a palavra é essa, a gente tem, de alguma forma, na medida do possível, você vai registrando, né, Ju, e eu acompanho, né, eu tenho a Juliana como amiga, você vai vendo esse registro de cuidado e o quanto vocês estão se trabalhando com isso. E isso é importante, porque quando vocês fazem esse movimento, vocês permitem que outros homens também falam, poxa, eu também senti, eu também... uma vez eu acompanhei um caso, a minha amiga está até aqui na live, de um caso que precisava ser feito um procedimento e aquele pai ele não conseguia expressar a dor dele. E aí, com os movimentos sistêmicos, né? Eu fiz ali uma interiorização, a gente foi fazendo um trabalho e ele falou, agora eu consigo entender a minha dor e entender a dor da minha companheira. Porque ela estava no movimento da raiva e ele não entendia o que era esse movimento. E aí eu expliquei para ele, é muito doloroso você saber que tem que se despedir, que é uma despedida, e cada um vai ter um jeito. Então, quando esse homem entrou em contato com essa dor dele, ele chorou, ele falou, agora eu consigo olhar para ela e entender a dor dela e a minha. Então, é bacana quando a Juliana falou, ele quer participar. Eu falei, que maravilha! Porque o quanto a gente precisa conscientizar, primeiro trazer para... Eu acho que foi o que você falou, né, Ju? Primeiro trazer esse movimento de conscientização, né? Que é algo que acontece, onde não é vista a dor. Muitas mulheres e muitos homens falam, não, foi só um... Aconteceu. A gente sabe da importância da inclusão no olhar sistêmico, que essas crianças fazem parte, e o quanto influencia esse sistema e os irmãos que vão vir depois, e principalmente trabalhar essas dores, né? E a gente percebe muito isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de quando você pensou na lei, como que foi levar isso, e agora você vê o projeto que vira lei, e agora ser colocado realmente em prática, né? Eu acho que esse é o grande propósito. E a lei tem quanto tempo? Também é recente a lei, né? Se eu não me engano, Rô, ela foi aprovada em junho. Posso estar errada. A gente protocolou em março, com o pedido do vereador Zé Machado, que ele é o atual presidente da Câmara, e ele acompanhou todinha a gestação. Então, ele falou assim, Ju, com certeza, vamos levar à frente essa ideia, e a gente deu seguimento. Mas o ponto mais desafiador, Rô, é compartilhar a história quando é muito recente. Então, ali em março, para você falar sobre a despedida, sobre a perda gestacional, é muito dolorido. Com o passar do tempo, a gente vai ressignificando e vai ficando apenas a saudade e o amor. Mas quando é muito recente, assim, o desafio é falar e não se emocionar e não sentir ou reviver tudo. Então, o ponto principal
foi que ele pediu para eu gravar um vídeo falando sobre a perda gestacional e contando a minha história. Então, o momento que eu e o Leandro, a gente passou junto, que nós passamos juntos, remete a muitos sentimentos. Então, reviver tudo, e ainda mais uma virginiana que sabe cada detalhe, não consegue esquecer, né? É doloroso, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Então, foi difícil, foi desafiador, não vamos colocar difícil, porque eu falo que a questão da Giovana é leve. Pra gente é leve falar sobre a nossa filha, é leve porque a gente inclui ela como a nossa primeira filha, ainda que possam vir outros futuramente, ela não deixa de ser a nossa primeira filha. A gente sabe da importância da inclusão dentro do sistema. Então, fazer a lei foi um trabalho dentro do meu luto. Então, isso contribuiu para o meu trabalho como pessoa. E a partir disso, levar a informação para outras. Tanto que eu fui procurada por outras mães, até mesmo clientes no escritório que falaram assim, Ju, o pessoal não reconhece a minha dor, o pessoal não respeita o meu luto. Se está no início da gestação, falam assim, imagina, nem era um bebê formado. Só que não importa, porque a partir do momento que você sabe que você vai ser mãe ou que você vai ser pai, a sua vida se transforma. Então, aquela pessoinha, ainda que seja de 2 semanas, 1 semana, de 8 meses, como foi o nosso caso, ou que nasceu e já faleceu, faz parte do universo. Então, esse foi um trabalho do nosso luto mesmo. Ter feito a legislação de forma a levar informação e reconhecer essas famílias, que muitas vezes são deixadas de lado. E além disso, Rô, é uma forma da gente trabalhar as coisas que você não deveria falar para aquela pessoa que está passando pelo processo de luto. Eu e Leandro, a gente enfrentou várias coisas. Sim, se o Lele quiser compartilhar as várias frases que a gente ouviu, que a gente falava, meu Deus. Mas assim... Eu acredito que para a mulher já tem aquelas mensagens padrão e para o homem mais ainda, né? Ah, você é o homem, você tem que aguentar firme. E tipo, a gente não tem que aguentar nada, porque eu tô com ela tá comigo, o sentimento é de pai e mãe, não tem que nada, né? E eu acho bem interessante, igual eu falei no começo dos encontros, assim, vale muito, porque você percebe que tem muito homem, muito uma pessoa, né, ali, que guarda muita coisa, né? O homem, geralmente, ele guarda para si muitos sentimentos, muito... Por esse jargão mesmo, né, que vem de uma sociedade muito machista, de você tem que ser, você tem que não pode chorar. E, tipo, pra mim, assim, é muito insignificante. Inclusive, nem ligo muito o que as pessoas falam, assim, mas prefiro não debater com a pessoa, porque eu acho que só eu e ela sabemos o que a gente passou, o que a gente sente, enfim. Inclusive tem uma pessoa que está na live aqui, que é um grande amigo meu, né, o Pedro, que ele mora na Irlanda, que ele foi um grande exemplo para eu conseguir, acho que ele nem deve saber muito isso, mas ele foi um grande exemplo para eu conseguir passar por tudo isso, porque ele também teve uma perda da Clarinha, né, a filhinha dele, com 6 meses aproximadamente. E para mim foi uma situação que me ajudou bastante a passar, porque eu lembro quando aconteceu com ele a situação, eu mesmo falei, ele é muito forte, eu não sei como eu consegui, nunca iria imaginar passar por isso, porque a gente nunca... Quando a sua esposa está grávida, você vai ser pai, dificilmente você tem isso em mente, né? Você tem sempre, nossa, como eu vou educar, como que eu vou ser como pai? Então, realmente é uma situação diferenciada que aí entra o que a Ju está querendo mostrar para as pessoas, né? A gente ter uma certa... Não é uma educação, mas um entendimento da situação, né? Porque a gente no hospital ali, a gente estava do lado de pessoas que estavam tendo filho e tudo mais. Então, é uma situação bem delicada que precisa ter esse levantamento de bandeira aí, sabe? Eu acho que é bem interessante.
Horror. Eu acho que é isso, né? O homem pode sim se mostrar vulnerável, o homem tem sim as suas emoções, elas precisam ser validadas, né? O quanto a gente precisa trazer isso à tona, e por isso que eu perguntei, Ju, você está disponível? Ela está super disponível. É Uhum, leve falar da nossa filha e é como esse leve. processo tem sido, né? Mas eu queria que vocês trouxessem algumas coisas, assim, de forma talvez prática para as pessoas que estão assistindo, e você, Ju, como você também tem o conhecimento, acho que sistêmico, e tantas outras coisas que você fez nesse percurso, além da lei, o que mais colaborou? Igual você trouxe os projetos dos enlutados. Ele é específico de Atibaia, Leandro? Ou você até falou que é um nacional? Tem algum Não, nome, algum lugar que as tem. pessoas Chama, possam procurar? chama Luto do Homem, é o Daniel. Ele é do Rio de Janeiro, esse daí. E tem um outro que é Projeto Lutar, que eu esqueci o nome dela, acho que é Ana, se eu não me engano, que ela é de Londrina. Ela fez até essas lives de encontros com um pessoal que estava cursando psicologia, sabe? Que foi até mais Sei. interessante do que o luto do homem. São encontros, né? Hoje, por Uhum. conta da pandemia, não rola fazer presencial. E são debatidos vários pontos e levantados várias situações entre os homens, sabe? Inclusive, eles têm que fazer um aceite e tudo mais, para não divulgar as informações dos outros, assim. E Sim. foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Que, inclusive, eu sei que não é esse o mérito, mas me ajudou a ter um entendimento que logo na sequência eu tive a perda do meu pai, que, inclusive, me ajudou bastante, assim, nesse entendimento. Foi bem importante, assim, eu ter participado. Então, eu Você se acredito que fortaleceu. muito, muito. Me ajudou bastante a ter um entendimento, assim, sabe? Eu acredito que se eu não tivesse participado desses encontros, eu não conseguiria ter um entendimento da partida do meu pai. E nesses encontros, os homens, você vê, igual eu falei, né? Eles ficam muito fechados, não falam muito e é válido, né? O homem, além da mulher, também precisa ser ouvido, precisa ter seu ponto aí. Uhum. E cada vez mais, né? E quem faz esse movimento, eu acho que é muito feminino, né? Porque da mesma forma que existe um conceito coletivo de que o homem é forte, esse movimento, às vezes, muitas vezes, é reforçado pelo feminino. Então, quando eu falo para o meu filho ou para alguma criança, não chora, você é homem, geralmente vem esse reforço também do feminino. Não só do feminino, mas também, né? E aí Especialmente. você falou, a gente vê algumas coisas, né? Eu lembro de uma vez uma mãe falando algo, eu falei, opa, ela está ali criando o menino com esse olhar de que é forte e que não, né? Precisa vencer tudo e ser ali o grande ganhador. E como vai ser esse homem no futuro, né? Se ele não se desconstruir, não se tornar vulnerável, como ele se relaciona com essas dores, né? E aí eu queria que você trouxesse também, Ju, se você puder, quais foram os movimentos que você participou, Lógico. o que para você foi importante, além da lei, né? Você falou Uhum, logo no começo de uma caixa de memórias. É caixa de sim. memórias? Caixa de memórias. Então, Isso, se você Rô, puder explicar um pouquinho. lógico. O processo de luto ele é muito doloroso. Eu faço psicanálise desde 2018, que foi quando eu me descobri. Eu falei, nossa, por que eu não faço terapia antes? Porque é vida. Por favor, pessoas façam terapia. Sim, por E favor. não é cuidar da saúde mental. O mundo seria um lugar melhor. Mas eu já venho no processo de autodescobrimento e tudo mais, de psicanálise desde 2018. E no final do ano, eu falei para minha psicóloga, que é a Paula, inclusive ela vai palestrar na semana da Giovana. Eu falei assim, eu não vou fazer mais terapia nesse final de ano, porque o ano que vem vai estar super corrido, vai estar muito movimentada, a Giovana chegando, aquela loucura. Daí a gente deixa ela um pouquinho depois, que realmente eu vou querer dar continuidade. E dia 5 de janeiro desse ano veio a notícia que a Giovana tinha se despedido da gente, que a gente estaria passando por uma perda gestacional. E as fases do luto, eu não sei ao certo todas as fases, falam que nem tem fases pré-definidas, né? É muito do sentir, mas o que eu posso dizer é o seguinte, ó, o Lê caiu, mas ele deve estar ouvindo tudo lá de cima. Eu vou chamar ele de novo.
O que eu posso dizer, Rô, é o seguinte: quando você recebe uma notícia, por exemplo, a notícia que eu e Leandro a gente recebeu foi o coração da sua filha parou de bater. Então, assim, é uma situação no qual o seu mundo cai. Então, você sai de uma extrema felicidade, num estágio que você está super feliz, sabe? Era ano novo, a gente todo mundo junto, as famílias reunidas, todo mundo curtindo. E daí, simplesmente, em 5 dias, você sai da extrema felicidade e você cai num abismo no qual você não sabe até onde ele pode ir mais fundo, sabe? O quanto você vai continuar caindo. Então foi uma revolta com Deus. Não entre em religião, mas eu me revoltei com Deus, no sentido, pô, você não existe, olha o que você está fazendo comigo. Eu sempre busquei ser uma pessoa correta, sempre quis fazer as coisas certas, e agora vem isso. Não faz sentido. E eu falo que a situação da Giovana me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Foi o único momento na minha vida, porque eu sou muito... o pessoal fala que eu sou good vibes, Rô, que eu sou muito boazinha, que eu gosto de curtir a vida, eu vejo o lado bom. O Leandro fala isso, eu sempre vejo o lado bom de tudo. Só que naquele momento foi a única fase da minha vida que eu falei assim, eu não tenho mais sentido em viver. Foi aí que eu desisti, assim, de tudo. Então, entrar no hospital e passar por todo um processo de um parto normal, sabendo que você não ia poder segurar a sua filha, foi, assim, muito complicado. Então, eu me revoltei com Deus, desisti da vida, mas quando eu fui desafiada pelos médicos, Leandro lembra disso, depois de enfrentar a noite inteira com dores e tudo mais, de manhã a médica falou assim, a gente vai colocar mais um comprimido, porque foi um parto induzido, e se você não reagir bem com dilatação e tudo mais, a gente vai partir para uma cesárea. Aí eu pensei, tô sentindo dor desde o dia anterior. Eu vou ter que enfrentar. Eu me preparei para isso junto com o Leandro, com música, com pilates, com tudo. Então foi o momento que eu fiz as pazes com Deus. E incrivelmente, as coisas fluíram a partir de então, Rô. A partir do momento que eu retomei as rédeas da minha vida, se eu posso dizer dessa forma. Então, eu e o Lelê, a gente focou em simplesmente atingir o objetivo que era trazer a Giovana, mesmo que sem vida, para o mundo. E desse período que eu fiz as pazes com Deus e a gente focou nisso, em menos de 3 horas a gente conseguiu. Então, não existe explicação para algumas coisas, Rô. Não existe, acontece. Acontece. Busca, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E daí a outra fase foi da tristeza profunda. A gente sai do hospital, a gente começa a encontrar as pessoas começam a perguntar. A gente colocou na rede social, que foi uma coisa que acalmou o nosso coração, porque pelo menos as pessoas já sabiam, a maior parte das pessoas já acabaram sabendo. Mas ontem mesmo eu fiz uma reunião e nessa reunião a pessoa falou assim, e seu bebê, como tá? Já deve estar grandinha. Daí eu, não. Então, é uma dor profunda, a gente foi num estágio de tristeza e eu vi que eu não conseguia lidar sem uma ajuda de um profissional. Foi então que eu retomei a psicanálise e descobri um grupo de mães que chama Casa Mães para Sempre, que eu agradeço imensamente a Lígia Aquino, que é a idealizadora do projeto. Ela teve a Laura, e a Laura também foi uma perda gestacional, e ela transformou isso num lindo e emocionante projeto. Então, esse grupo de mães, participar da roda de conversa, saber que você não está sozinho, que tem outras pessoas que também passaram por essa situação, te conforta, te acolhe. Porque o nosso mundo de pais enlutados, né, Lelê? É um mundo que ninguém fala. É muito fácil você falar sobre a vida, mas as pessoas não estão preparadas para falar sobre a morte. Então, você fica sozinho. Aí você vê todos os amigos, todo mundo tem filho. A gente tem aqui alguns amigos na live e a gente fica muito, muito, muito feliz, muito contente de que tudo está dando certo. Mas, assim, é um enfrentamento nosso. No começo, era difícil. Muito difícil. Só que a gente foi trabalhando. Então, um grupo de mães que me ajudou bastante. Eu gosto muito da terapia holística também. Então, reiki, alinhamento de chakras. Tem o Paulo aqui que eu vi que ele está assistindo também. O Paulo foi uma pessoa muito importante para mim e para o Lelê.
Ele contribuiu muito porque ele mexe com a questão de chás, então ele fez um chá para cada um de nós, com infusão solar. Então, a gente recebeu apoio de muita gente. Então, tudo isso contribuiu, nossos pais. Então, tá sendo um processo, Rô. Mas hoje, eu falo que é muito mais leve. Falar da Giovana nunca é pesado. Pra gente é leve porque é nossa filha. Não tem como ser de outra forma. A gente fala de amor. Mas o mais importante é a gente ressignificar isso. E a gente está nesse processo. Então, tem várias pessoas aqui que eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo que está entrando. Mas, assim, muitas pessoas... muitas pessoas que contribuíram, assim, de uma forma inimaginável para que a gente conseguisse chegar até hoje. Foram muitas pessoas, muitas mensagens. E esse é o processo que tem sido. Eu acho que nessa reconciliação com Deus, talvez, e não religioso, igual você disse, mas o quanto essa rede ela é importante, né, nesse movimento, das pessoas entenderem e estarem ali acompanhando, né? A Kellen falou que teve a perda de quatro filhos, ela não colocou como. E essa ideia que a gente quer trazer, que esse amor permanece, que essas crianças fazem parte, que elas têm um lugar, que vocês precisam sim trabalhar e buscar esse apoio nesse lugar, né? Igual o Leandro trouxe alguns lugares, você outro, porque esse fortalecimento ele é essencial para o sistema como um todo, não só para vocês, mas para a família também. Porque existe ali toda uma rede que espera, e às vezes acontece efetivamente isso, né? Desse tempo, desse delay. A própria pandemia fez com que a gente se afastasse e não tem informações. Mas, assim, eu acho que, para mim, que estou aqui de fora, lógico, a dor ela vai sendo um degrau, né? Eu sempre falo que nesse lugar da abordagem integral nós somos partes, né? Então tem uma parte que vocês se alegram com as conquistas, né? A própria lei é um lugar de conquista, uma parte que vocês falam, poxa, conseguimos algo, né? Para trazer para o mundo. Mas tem aquela parte que está triste, que ainda está trabalhando, que ainda está se permitindo. Eu acho que essa palavra é se permitir sentir e ser vulnerável. Porque nesse movimento, né, quando a gente fala do Bert Hellinger, quando a gente fala desse luto, Bert Hellinger fala isso, o luto humilde é quando você sente a dor, você vivencia e você se permite entender a vulnerabilidade da questão com a morte, né? A morte é algo que faz parte, mas quantas pessoas realmente falar desse movimento é difícil. E na pandemia a gente viu muito isso, né? Como que é falar sobre a morte, flertar, eu falo flertar com a morte. E aí sim você consegue fazer um luto, que é igual você falou, das fases do luto, né? Tem os psicólogos que falam, a negação, a barganha, a tristeza, a raiva, né? Que não é tão linear assim. A gente vai passando por todos esses movimentos e todas essas emoções, mas que elas precisam ser vivenciadas. Porque, de alguma forma, você dá esse lugar e vai permitindo. Eu falo minha avó, né? Minha avó tem 96 anos e até hoje ela fala da minha tia, que faleceu ali com um aninho, um pouco, porque permanece. Ela fica. Faz parte. Aquela história, que tem aquele lugar. Mas agora eu queria saber da caixinha. Você falou da caixinha. Ah, é verdade. É verdade. Como que é essa caixinha? Então, com esses movimentos que a gente tem participado, das mães, esse grupo que eu faço parte em São Paulo, eles criam uma caixa de memórias, na qual você consegue guardar lembranças do seu filho que já partiu. Esse é um projeto que eles fizeram, e outros grupos também de acolhimento fazem, que é disponibilizar em maternidades uma caixa no qual você consegue carimbar a sua placenta, consegue carimbar os pezinhos, consegue guardar uma mecha de cabelo, e você tem essa caixa para você. Eu, como não tive informação, Rô, nem eu nem o Leandro, a gente não recebeu informação. Na verdade, 2 médicas assustaram a gente, falando, porque a gente não sabe quanto tempo a Giovana faleceu. A gente sabia que era um intervalo de mais ou menos 6 dias, 6 a 7 dias, mas a gente não sabia com precisão quanto tempo seria. E as médicas falaram assim, não, porque pode estar sem a pele, pode estar muito roxinha, pode estar... Daí eu e o Leandro, a gente
pais de primeira viagem. E agora? Vai? Não, vocês vão ficar com essa última imagem. Faltou informação. Na verdade, assustaram a gente. Então, eu não consegui segurar a Giovana. Eu não sei o tamanho que ela era. Agradeço meu pai que está assistindo a live, que ele tirou uma foto e eu tenho uma foto que eu pedi para fazer, já sem as flores do caixãozinho e tudo mais, por falta de informação. Então, hoje eu eternizei a Giovana com uma pessoa que também está assistindo a live, que é a Fran. Ela faz os ursinhos de memória. Você deixa uma roupa, por exemplo, a gente pegou uma roupa. Ah, obrigada, Lele. Fica no nosso quarto. Inclusive, essa roupa foi comprada pelo meu sogro, que faleceu. E ele estava em tratamento ainda quando eu deixei a roupinha com o ursinho para fazer. E a Fran eterniza. Então, é uma forma de você simbolizar a Giovana. Fiz isso com a minha mãe também. Minha mãe, ela tá assistindo a live. Fiz o ursinho e entreguei no Dia dos Avós. Porque existe o luto. Tem asinha. É um trabalho lindo. E tem o luto dos avós também. Não é só dos pais, é da família como um todo. É da família. Então, a minha mãe também tem o ursinho junto com meu pai, que está acompanhando. Então, assim, a caixinha de memórias serve para eternizar. De você ter a lembrança. Porque a perda neonatal, você ainda tem momentos com o filho nesse mundo externo. Agora, a perda gestacional é você com você mesmo. O Leandro ainda é mais complicado, porque a Giovana estava dentro de mim. Então eu sentia ela o tempo inteiro, eu sabia os movimentos dele. Não tem como externar tudo isso. Então a gente fica com as lembranças do que a gente gostaria de ter vivido. As nossas memórias são as memórias que a gente queria ter vivido. Então quando a gente olha para o jardim, a gente fala, naquele cantinho a gente queria pôr o parquinho. Naquele cantinho estava tal coisa. Então, a gente vai vivendo lembranças, memórias do que a gente não viveu. Então, é um pouquinho complicado. É um pouquinho complicado. E por isso que, assim, quando você falou um sim, eu falei, eu agradeço, porque, assim, é algo tão necessário, né? É algo tão importante para ser falado. Eu não sei se vocês viram quando eu fiz ontem, quando voltou o Instagram, eu fui escrever live, saiu love. Eu falei, realmente vai ser uma conversa de muito amor, porque é uma conversa de muito amor quando a gente fala dos filhos, né? E é um amor que transborda para esses pais, né? Então, no seu caso, os avós da Giovana, os amigos que vivenciaram, que colaboraram. Então, até depois, na hora eu não vi que tinha saído o corretor, e depois hoje eu vi, eu falei, saiu love. Eu falei, não, mas tem amor, tem muito amor envolvido. Porque só com esse amor é que é possível vocês se colocarem tão disponíveis para trazer isso com tanta leveza. Um momento que ainda, a gente fala, né, é delicado, e delicado porque ainda é recente, mas o quanto vocês conseguiram, e é isso que eu acho importante, né? Vocês fizeram caminhos para poder estarem aqui e se trabalhando ainda, buscando esse lugar de apoio, de ajustes. E que bom saber que os amigos estão aqui. Depois eu quero, se você puder, Ju, passar o nome de todos esses lugares. Eu acho que é legal deixar também registrado aqui, depois nos comentários da live, para quem está assistindo, igual a Karen que falou, que comentou da perda dos filhos, né? Para ela também ter um lugar de apoio, porque eu acho que não precisa ser necessariamente tão recente, né? Mas às vezes, se não foi trabalhado, não importa o tempo. É possível, né? Isso que eu queria perguntar, é possível buscar esses lugares? Esse grupo de apoio que eu faço parte de São Paulo, a gente tem um outro grupo também que é de Uberaba ou Uberlândia? Uberlândia, que é da Natália, que a gente acabou fazendo amizade nesse grupo, que chama Casa Manacá. E você tem gente do Brasil inteiro, é um grupo do WhatsApp, eles realizam rodas sobre o luto a cada 15 dias. Então, eu sei que amanhã tem uma roda do grupo Casas Mães para Sempre. Não importa quando foi a perda, não importa. É um trabalho conjunto de todas as mães, não importando o tempo. E é uma forma também de a gente relembrar dos nossos filhos. Então, não tem período. Por exemplo, foi há um mês, foi há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, não importa. E ali é um espaço que você pode conversar sobre. Então, a gente já teve situações que uma mãe entrou, ela ainda estava dentro da maternidade,
para a indução do parto. Então, a gente tentando dar um apoio para ela dentro do grupo do WhatsApp mesmo. Tem psicólogas envolvidas. É um trabalho muito bonito. Inclusive, tem até meditação online nesses grupos. É um trabalho lindo, é um trabalho lindo que a gente quer trazer para Atibaia. Eu vi que a Thaís entrou. A Thaís é uma mãe que chegou de presente para mim. Ontem mesmo a gente se reuniu e foi a primeira conversa que eu tive com uma outra mãe sobre a Giovana e eu tentar trazer esse acolhimento. E a gente se tornou amiga e a gente está nesse projeto da Lei Giovana junto, a gente desenvolvendo a semana em conjunto. Então, coisas que a vida nos surpreende a cada momento, essa é a verdade. Olha, o Pedro está se manifestando aqui, né? Realmente não importa o tempo, sempre tenho que conversar e externar algo que está dentro de nós. Já fazem 5 anos e até hoje temos que conversar sobre. O pai é Clara? Não, Da Clara. Né? Clara, sim. Ela tem um lugar no coração de vocês, da família, né? Então é algo que precisa ser falado, é algo que precisa, sim. E eu acho que também falta, então, Ju, pelo que você está me falando, porque cada vez mais a gente vai falando, e aí aqui agora a gente fala no lugar de advogadas, a gente fala no lugar dessa humanização nas relações jurídicas. Uhum. Então a gente também precisa olhar para essas relações humanizadas na parte da medicina. E não é o primeiro relato, né, quando a gente fala de violência na obstétrica, vamos mudar a palavra, na obstétrica, a violência obstétrica. Então, acho que também essa forma dos profissionais, médicos, enfermeiros e todos aqueles que estão na rede, também de olhar com esse olhar humanizado, né? Quando ela fala desse lugar dela, essa médica fala, mas ela pode estar isso ou aquilo, como que pode ser mais leve de passar essa informação? Uhum. Não é? Eu acho que, acredito que também precisa ter esse trabalho de olhar além daquela parte técnica, que vamos trazer a criança, né? Vamos fazer todo ali o procedimento, mas como eu olho para aqueles 2 seres humanos que têm toda a expectativa, aquela família, e passo uma palavra dessa, uma forma dessa, e talvez, é o que eu sempre falo, não fez por mal, muito provavelmente, mas não tem consciência por desconhecer da amplitude de como isso afeta aquelas relações, né? Então, acho que também, não sei se a Lei Giovana, ela tem esse lugar também junto com os médicos, né? Sim, Rô. A gente tem sim, inclusive com a promoção, a gente busca a promoção de palestras, cursos, para trazer esse olhar humanizado para dentro da saúde. Não só no hospital público, mas os hospitais privados também. Eu e Lelê, a gente passou por essa situação dentro de um hospital privado aqui da cidade. E a gente teve uma enfermeira, assim, que ela foi fantástica, tanto que eu tenho ela nas redes sociais, porque ela fez a diferença. Ela teve um olhar, assim, de cuidado, de acolher a gente, mas outras pessoas não. Então, quando eu olhava de imediato para aquela situação que eu passei, ok, por mim, eu falei, eu tive um certo acolhimento. Hoje, eu questiono algumas coisas. Por exemplo, eu não gostaria, olhando para o que a gente passou, de ter tomado ocitocina na veia. É uma dor gigante. Se a dor do parto dói 1 com a ocitocina, ela vai para 1000. É horrível. Sim. Os riscos que eu podia correr, com a questão de rompimento do útero e tudo mais. E eu não sabia. Eu e a Lelê, a gente estava ali de forma vulnerável. Mas tem vários aprendizados dessa questão da Giovana, porque o médico que me acompanhou é meu amigo. Ele é um querido, ele se chama Júnior Martins. E ele pegou e falou assim, Ju, ele não pôde me acompanhar aqui em Atibaia, porque ele trabalha em São Paulo, por conta das situações e tudo mais. Porém, ele veio, me acompanhou no dia seguinte e tudo mais. E ele falou assim, Ju, antes eu recebia a notícia de uma perda e tudo mais. Eu entrava na sala, dava a notícia para os pais, me solidarizava com eles, mas eu passei a porta, mudou tudo, sabe? Eu vou seguir minha rotina. E a Giovana me trouxe um outro olhar de como eu posso abordar e acolher essas famílias que estão passando. Por isso que eu falo que a Giovana ensinou a gente e está ensinando mais um monte de gente. Protocolos do hospital com relação a gestantes com Covid foram modificados após a partida da Giovana.
Então ela veio por um propósito. Ela veio por um propósito, né, Lelê? Sim, sim. É, eu acho também válido colocar que Deus não faz nada da forma que a gente não consegue carregar. Inclusive, eu tenho a plena certeza que Deus colocou a Juliana ao meu lado aí e eu ao lado dela, que até o Paulão comentou, né, o que ajudou a gente bastante, comentou na situação que a gente escolhe, né, o que a gente vem fazer aqui na Terra, só que a gente não lembra. Então, eu acredito que a nossa escolha foi essa e a gente carrega ela da melhor maneira possível. Assim, eu sou muito grato por ter a Juliana ao meu lado, ter a Giovana como filha, meus pais, meus sogros, meu tio, minha avó. Então, eu acredito, os amigos, né? Então, eu acredito que Deus faz a coisa certa no momento certo. Era para ser Uhum, dessa forma. Sim. verdade. Assim, a gente vai ficando sem palavras, eu pelo menos vou ficando sem palavras, porque quando vocês trazem isso com tanta amorosidade e leveza, a gente vai percebendo o quanto é importante informar, né? O quanto Uhum, é importante trazer isso à tona. E aí, quando você fala assim, olha, mudou todo um procedimento, todo o procedimento interno de um hospital em razão disso, olha a importância do que isso originou. Mas eu vejo muito também ainda, existe essa dificuldade nos hospitais, quando a gente vê o papel das doulas, das mulheres que vão lá apoiar ainda no parto, o quanto a gente ainda, e nós viemos dos partos, que minha mãe fala, ela teve parto natural, né? A geração da minha avó, da minha mãe, eram partos naturais, ou seja, sem nada, uhum, né? Era ali à disposição e tudo mais. Hoje a gente vai tendo, sim, os benefícios da tecnologia, da medicação, mas a gente vai esquecendo desse lado humanizado, que é um procedimento, sim, que por mais que seja algo natural, ele tem todo mais. Nossa, imagina, nossos hormônios lá, a flor da pele, e vocês vivenciando ainda um outro movimento que não era o que era esperado, e aí sem ter esse apoio, esse acolhimento dos hospitais, que aí a gente também não vai entrar nesse mérito aqui na nossa live, mas eu acho que assim, o quanto essa informação precisa chegar, né? E com através dessa lei certeza. Giovana e de tantos outros, de outras leis que elas precisam vir à tona, elas possam efetivamente olhar com essa humanização, né? Ô, Eu lembro que Débora, quando posso minha fazer filha uma. nasceu, Roberta, pode falar. Roberta. Roberta, é que entrou alguma Débora aqui. Ô, Roberta, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito interessante assim. é, Uma visão minha que eu tive sobre a situação, sabe? Tem tanta matéria na escola que não serve para coisa nenhuma, assim, que tipo você não leva para nada. Que eu acredito que eles poderiam colocar um ponto, não só da situação da partida de um bebê, mas também da morte, porque é a única certeza que Da a morte. gente tem, Uhum. né? Assim, Então pode falar, Nena. eu acredito que esse ponto, além da conscientização aí da situação, eu também acho que é válido a gente pensar, né? Óbvio que a gente não vai conseguir de agora, mas poderia existir alguma matéria na escola com esse entendimento para ajuda para a criança já nascer com entendimento, porque a gente sabe que a morte vem, só não sabe como. Enfim, eu acho que você entendeu onde eu quis chegar sobre. Sim. Leandro, assim, eu acho que esse tema, né, quando a gente fala de morte, principalmente aqui, não sei se no Brasil ou como é um tabu muito grande falar sobre morte. Eu conheço amigas que não falam sobre a morte com os filhos, que é algo surreal, como se algo fosse muito distante. Uhum. E a morte é algo que a gente flerta todos os dias, a todo momento, em todo lugar, né? Então eu falo que Leandro, a gente precisaria ter, ele já a gente precisaria ter, na verdade, esse curso de inteligência emocional, de fato, né? Como que as crianças lidam com as emoções? Quando a gente fala de processos de bullying, de racismo e tantas outras coisas que a gente vê na escola, como eu levo essas crianças a serem empoderadas para entender esses sentimentos? Então, para mim, a psicologia ou psicanálise não era só algo que eu preciso ser adulta para me reconhecer nesse lugar. Acho que teria que ser na escola, né? Vamos verbalizar sobre os nossos sentimentos, vamos uhum, saber o que eu estou sentindo. As nossas emoções, quando a gente fala de emoção, é tão pobre.
A gente não sabe falar, eu tô triste, eu tô alegre, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas é um universo tão vasto de sentimentos e as crianças não sabem. Então, esse tema da morte sempre foi um tema ali, a Giovana, sempre foi um tema que faz parte de casa. A minha filha, nós falamos sobre a morte, sobre a gente não sabe o que vem depois, e aí cada um fica por conta da sua religião, mas é algo que é natural e que não precisa ter esse temor, né? E o Bert Exato. fala isso, para você estar vivo, você precisa flertar com a morte. Então, quando eu trabalho com as constelações familiares, principalmente, a gente fala, a todo momento você flerta com a morte, porque é o único lugar que a gente tem certeza e é o lugar da perfeição. Né? Albert fala isso, a Verdade. perfeição cabe aos mortos. Então, assim, o quanto é essencial falar sobre isso. Na pandemia, eu fiz algumas outras lives falando sobre a morte, sobre o luto, como olhar para tudo isso. E eu aprendo muito com a minha avó, com 96 anos, né? Ela fala que cada um tem uma senha, só que a gente não sabe quando essa senha vai ser chamada. Os avós falam Então, isso? a minha avó fala assim, eu tenho uma senha, só que a minha acho que esqueceram. Porque ela está com 96 anos e já viu tanta coisa acontecer. Eu falo, não, vó, se você está aqui, ainda tem um aprendizado, porque a todo momento nós estamos aprendendo. E aí é rico, porque a gente vai fazendo essas trocas, né? Ela vai trazendo as coisas da infância, a gente vai aprendendo. E eu acho que você trouxe um ponto muito relevante, Leandro. O quanto a gente precisa trazer esses conhecimentos das nossas emoções, das nossas relações, para que isso não vire tabu, porque vira tabu, vira algo que não pode falar, não fala de morte, que você pode cair, se machucar e a morte vai vir. Mas e quando eu tenho contato com a morte, o que eu faço com essas emoções? Quais são os sentimentos que giram em torno disso, né? Então, e quando você traz isso dos hospitais, eu lembro que quando minha priminha nasceu, a primeira filha do meu primo, do Rafael, ela nasceu de 5 meses. 32 semanas, ali 30. E o médico falou justamente isso, olha, não dou mais do que 2 dias. E a gente olha assim, você fala, como que o médico pode determinar o que vai ser ou não? E hoje ela tem 10 anos, né? Então, assim, o quanto esse olhar dentro da medicina ainda precisa vir muito mais humanizado. E eu acho que as nossas relações precisam ser humanizadas. Então, quando você fala dessa forma de aprendizado, Leandro, a gente fala que qualquer criança vai seguir qualquer profissão e vai ter relações mais humanizadas, vai entender lidar melhor com as suas emoções, independente da profissão. Né? Não precisa ser psicólogo para saber falar de emoção, no sentido de verbalizar, de igual vocês estão fazendo aqui, trazendo com tanta leveza esse sentimento. Eu não sei se entrou um Júnior. Será que é o médico, o seu Ele. médico que entrou? É Júnior. Então tá. É ele? Júnior. Não, tá tem alguma coisa na frente e escrito Senhor Júnior. Júnior. Alguma coisa assim. Então, É o médico lindo. Um beijo, então vamos Ju. dar lugar para ele, né? Vamos dar lugar para ele. E eu acho que é isso, né? Através da dor, a gente também vai trazer nesses lugares dessas pessoas que são. Já que as lives é insights, né? Sem limites, que trazem esse lugar poderoso da ajuda, né? E que Com puderam certeza. ali, ó, sem R é ele, não é? Sem R Ai, de peraí que eu novo. não tô conseguindo acompanhar aqui. Deixa eu ver. Tá assim, sem RJ. É ele É isso mesmo. mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo, Gratidão um aqui. querido. Um querido. Então, eu acho que é isso. E a gente precisa dar lugar para essas pessoas que fazem tão bem para o nosso coração. E vocês trouxeram vários amigos aqui que possibilitaram. E estão possibilitando, porque né, ainda não acabou, é um processo e é para a vida toda, de internalizar e de poder trabalhar isso. Ai, gente do céu, o que eu posso falar de vocês, casal? Porque eu conheci vocês só de foto, né, Leandro? As fotos, O as é um fotos. fofo. Não, o que eu posso falar desse casal fofo que já teve aqui, corajoso, lindo, enfim, a família aqui presente na live? O que eu falo para vocês? Primeiro, gratidão, né? Eu acho que disponibilizar essa informação é sempre importante, compartilhar com tanta alma, com tanto coração aqui para as pessoas que estão na live, para as pessoas que vão assistir. E eu acho que é isso, quando a gente fala desse lugar de
de vida e morte, a gente pode sim falar com leveza, com amorosidade, mas cada vez se conhecendo mais. Então, primeiro, gratidão, assim, eu acho que gratidão é minha palavra. O Leandro está ali num lugar super especial, com aquela árvore ali da Ah, vida, nossa mandala. né? Árvore da Árvore vida. da vida. Bem acompanhado com a lembrança da Giovana aí, por favor, a Giovana para mostrar aqui pra gente. Ju, me fala, ai, Um muito lindo. anjinho. Muito lindo, parabéns. Como que é o nome da moça? Esqueci. É a Fran, ela tá assistindo a live, é a Ateliê de Ursos. É a Fran, Fran Carter. Ai, legal. Fran, gratidão, lindo esse trabalho. Depois manda para mim um direct para eu poder falar sobre o trabalho também de vocês. Eu acho que isso vai ressoar em muitos corações. E o que eu posso falar? Gratidão pela disponibilidade, pelo carinho, pelas trocas, né? E eu acho que é isso. E eu vou deixar vocês falarem alguma coisa que vocês quiserem para a gente encerrar essa live. E depois eu leio 2 frases que eu tirei para vocês de cartas sistêmicas para a gente encerrar o nosso encontro. Eu ficaria aqui Eu nem sei que horas são, eu tô. Eu nem sei quanto tempo deu, mas. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que você acha relevante passar aqui para as pessoas, mais do que você já deixou, mas algo que você fala assim, isso eu preciso também deixar registrado. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, Rô. Gratidão imensa por poder compartilhar, poder falar sobre a nossa filha, poder compartilhar a nossa história e a cada uma dessas pessoas que participaram junto com a gente. É muito bom rever alguns amigos, ver pessoas novas participando. É uma oportunidade de informação. E o que eu posso dizer é assim, a dor, um dia ela vai passar. E só vai restar amor, porque eu acredito nisso. Então, um dia a dor vai passar completamente, mas o amor ele vai sempre permanecer. Então, é o processo da nossa ressignificação. A dor passa, fica só a saudade, só o amor. E uma outra coisa que eu queria dizer é assim, se você conhece alguém que passou por uma perda gestacional, teve um aborto espontâneo, teve uma perda neonatal, e você não souber o que dizer, que era alguma coisa que faltou. Não souber dizer, fale assim, eu sinto muito. O simples fato de você falar eu sinto muito já faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas querem criar textos enormes, frases do tipo, logo vem outro, você é jovem, vocês são um casal jovem. Era para ser assim, já pensou se tivesse nascido com problema, daí você... Assim, ter um filho não é um bolo que se colocou no forno, ele não cresceu e não deu certo. E você vai lá e faz outro bolo. São pessoas, são indivíduos, são seres únicos. Então, quando você estiver diante de uma situação como essa, independentemente do período, ou mesmo o luto, que seja de um pai, de um avô, se você não souber o que dizer, simplesmente diga, eu sinto muito, ou se não, abrace a pessoa. A gente ainda está na pandemia, mas se puder, abrace a pessoa. Isso é suficiente para demonstrar o quanto você se importa com ela. E pode ter certeza, menos é mais nessa situação. E é muito significativo. Muito significativo. E eu só tenho a agradecer, Rô. Tenho a agradecer também meu companheiro, Leandro, porque a gente enfrenta isso diariamente juntos. Então a gente se uniu ainda mais nesse caminho do luto com a nossa filha e colocando ela como parte, sim, ela faz parte, ela nunca vai deixar de ser a nossa primeira filha. Eu amo você, meu amor, e gratidão, Rô. Muito obrigada. Agora, como a gente já se conhece um pouquinho mais, Lê, Sim. embora não seja pessoa, já é Lê, tá? Não tem mais Leandro, já saiu pro forma. Então, Lê, você tem alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar registrado, enfim? Eu tenho só a agradecer aí pela abertura, de deixar a gente colocar a nossa opinião. Eu, como homem, assim, igual eu falei, é bem difícil, porque a gente não tem essa abertura para conseguir falar. Agradecer a todos os amigos aí que apoiaram a gente, mandando mensagem, ligando, querendo estar presente, mesmo com a pandemia, os familiares.
E é isso, sem palavras aí, obrigado, parabéns pelo seu projeto, conte com a gente. E também te amo, Jujuzinha linda. Sucesso, Rô, sucesso, Rô, sucesso. Tudo de maravilhoso para você, meu amor. Obrigada, gente. Olha, eu tô aqui com o coração transbordando, eu tô feliz, assim, lógico, a felicidade nesse lugar eu sempre gosto de falar o quanto eu sou feliz e aí Deus colocar pessoas assim no meu caminho maravilhosas que que me ensinam muito, né? Que a gente faz essas trocas. Eu estou muito, muito feliz aqui. Eu vou deixar 2 cartinhas sistêmicas aqui para vocês. Vamos lá. E acho que faz muito sentido com tudo que nós falamos, né? Então, a primeira é busca olhar por uma nova perspectiva. E aí, realmente, sobre essa perda gestacional e sobre a questão do neonatal, é como a gente pode olhar e ressignificar todas essas histórias e o que o Lê falou da questão do luto. E o outro, somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. Então, cada um de Com nós certeza. temos um papel no nosso sistema familiar e a gente tem uma missão. Então, queria agradecer imensamente pela Giovana, que permitiu que vocês levassem adiante essa missão tão linda, que é de informação, que é de conscientização. Espero que o evento agora do dia... Fala de novo, é dia 15 ao dia? Do dia 13 ao dia 15, Rô. Do dia 13 ao dia 15. Vai ser online ou presencial? Como que vai ser? Presencial. Respeitando os protocolos do Covid, vai ser presencial. Tá. Tem toda a programação, posso mandar. Manda. Eu vi já que você colocou, mas que seja um evento maravilhoso, que seja o primeiro de muitos, que possam muito mais pessoas se conscientizarem e fazer parte desse projeto, e que ele realmente possa reverberar para o mundo, né? Então, que a Giovana agora ela seja representada através não só desse ursinho, mas de muitas coisas boas que vão surgir a partir daí. Gratidão imensa, 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 imensa. Tá bom? Gratidão, Rô. Nome do papai, nome da mamãe, como que é o nome da sua mãe, que estavam aqui na live? Você falou? É a Rosana e o Guilherme. Rosana e o Guilherme. E o meu irmão também tava, o Juninho. Juninho, tio, vovó e vovô também, né? Um grande beijo. E especialmente por permitirem, né, que a gente tivesse contato e tenha esse contato com a Ju e com o Leandro. E seu pai, Lê, de onde ele estiver, sem dúvida nenhuma, também ali, você honrando de forma muito linda tudo isso. Tá bom? Amém. Gente, gratidão. Gratidão é nossa. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.